Mais uma vez eu saúdo a nossa presidente, os meus colegas vereadores e a comunidade que continua nos acompanhando. Eu havia me inscrito na última sessão para usar a tribuna, mas como a nossa sessão foi interrompida, eu deixo então para falar nesse momento. Eu tinha intenção de apresentar aos colegas a proposta que a bancada do PDT protocolou aqui nessa Câmara, bancada, e eu quero aqui citar o nome dos meus colegas, o vereador Davi Bump e a vereadora Rosália Freita Cussó, que assinaram junto essa proposta, dando o nome para a nova escola de tempo integral que está sendo construída no bairro Navegantes, o nome de governador Leonel de Moura Brizola. E essa proposta, ela tem um significado muito especial para mim, particularmente. Não só por tudo que o Brizola representou para mim na minha formação política, o exemplo de pessoa que ele foi como administrador público, e antes eu comentava sobre isso, e o Brizola certamente é uma referência que muito nos faz falta na política atual, não só por aquilo que ele foi como pessoa, como homem público, mas também pela sua contribuição para a formação do nosso município e, principalmente, para que a educação fosse lembrada como uma prioridade dentro da administração pública. O vereador Matheus me mostrava alguns papéis muito interessantes sobre a emancipação de Carlos Barbosa, e certamente a emancipação do nosso município, pelo que nós podemos ler nos livros de história e pelos relatos que nós escutamos, ela só aconteceu no dia 25 de setembro de 1959, porque Leonel Brizola assim o fez. Porque ele deu lá um canetaço naquela época, pelo que nós entendemos, Carlos Barbosa naquele momento não teria condições de ser município, mas ele entendeu que deveria aceitar a sugestão dos emancipadores, a sugestão de Carlos Barbosa se tornar uma cidade. Teve um papel ali muito importante. Brizola, como governador do Rio de Janeiro, junto com Darcy Ribeiro, elaborou um projeto muito importante, um projeto que hoje nós vemos aqui o nosso município colocando em prática, que é as escolas de tempo integral. Carlos Barbosa agora caminha para construir a sua segunda escola, e essa foi uma ideia, uma concepção que Brizola e Darcy Ribeiro elaboraram para o nosso país, que por muitos anos ficou esquecida. Até propositalmente, porque é uma ideia muito forte. A educação, da forma como ela foi pensada, realmente transformaria o nosso país. E acabaria com vários anos de atraso que nós temos hoje. Tem um fato que, como vereador, o vereador Denis pediu a parte, depois eu vou dar. Tem um fato que, como vereador, eu nunca vou esquecer, e tenho a honra de estar aqui nesse momento, podendo fazer aquilo que pensei. Em 2009, o Poder Executivo encaminhou para essa casa um projeto de lei para denominar o Centro Municipal de Idoso. Na época foi encaminhada aqui a proposta para que fosse dado o nome de Governador Leonel de Moura Brizola ao Centro de Idoso. Naquela oportunidade, os vereadores do bloco da oposição apresentaram uma emenda sugerindo que o Centro de Idoso recebesse o nome de Antônio Martim Guerra. Proposta muito justa. Certamente foi um cidadão que muito contribuiu para o nosso município. E na oportunidade, eu era presidente dessa casa, o projeto ficou empatado, e eu votei a favor da emenda da oposição, dando o nome do Centro Municipal de Idosos, o nome que ele tem atualmente, Antônio Martim Guerra. Muitos na época não entenderam como é que o Rafael, um brizolista, uma pessoa que sempre teve o Brizola como referência, votou contra esse projeto. Na minha cabeça, eu já imaginava que no nosso município, a melhor homenagem que o Brizola podia receber seria dando o nome dele para uma escola.
E eu sabia que um dia chegaria esse momento. Quem estivesse aqui, que fizesse essa homenagem. E eu tive a sorte de, quase 7 anos depois desse fato, quase 7 anos depois de estar aqui, podendo, junto com meus colegas de bancada, com os colegas do PDT, colocar em prática essa ideia. Não tem homenagem mais merecida, no meu entendimento, do que dar o nome do governador Brizola a uma escola, que foi a proposta, a bandeira que ele defendeu durante toda a sua vida. Ainda mais se tratando de uma escola de tempo integral, que foi uma proposta que ele, em vida, e principalmente enquanto teve oportunidade de administrar, colocou em prática. Por isso que eu fico aqui muito feliz por ter a oportunidade e a honra de encaminhar essa proposta, esse projeto. Sabemos que nós temos muitas pessoas que precisam ser homenageadas aqui. Nós temos vários cidadãos barbosenses que também mereceriam uma referência, uma homenagem. Nós temos ex-prefeitos, outras pessoas que nós poderíamos citar. Mas eu entendo que Carlos Barbosa, o povo de Carlos Barbosa, deve ainda uma homenagem justa ao Brizola por tudo que ele fez ao nosso município. E por isso que eu peço aos colegas que analisem esse projeto de lei número 14 com muito carinho, com muita atenção, porque eu entendo que o que está sendo aqui, é o nome do Brizola, que está sendo aqui levado para ter aqui para essa escola, ele é um nome digno, justo, e certamente aquelas pessoas, quando pensaram em Carlos Barbosa, e aqui me chama a atenção uma coisa que até o próprio vereador Matheus me disse, quando na reunião de líderes nós discutimos esse projeto, que ele votaria favorável porque o avô dele teria orgulho de votar favorável a esse projeto. Então isso foi uma coisa que realmente, Matheus, me marcou, essa tua posição, e tenho certeza que várias outras pessoas que acompanharam toda essa história, esse processo de transformação do município, esse processo de criação da nossa cidade, também pensam dessa forma. Eu tenho um outro assunto para falar, vou dar uma parte ao vereador Denir, que me pediu. Quer falar assunto depois do... Tá ok, posso continuar então? Então essa é a proposta encaminhada pela bancada do PDT, que fica aqui então para análise dos colegas vereadores. Da mesma forma, nessa semana, chegou a resposta do pedido de informações referente ao pedido que fiz sobre a Corsan, solicitando os relatórios, os demonstrativos financeiros, desde o ano 2007 até o ano 2015. Essa resposta eu já peguei aqui durante a semana, dei uma estudada, uma analisada. Não foi enviado tudo aquilo que solicitei, alguns anos não constam aqui, 2007, 2008, pelo que foi falado aqui, pelo que eu pude entender, o Executivo não tem à disposição esses dados. 2015, a Corsan ainda não enviou o relatório final para o município, mas o Jornal Contexto já teria antecipado esses valores numa reportagem tempos atrás. E eu fiz uma tabelinha, se puder, por favor, Denise, mostrar aos colegas. Ali tem uma síntese dos números que constam na resposta do pedido de informações. Nós vemos que desde 2009 até 2015, a Corsan teve um lucro líquido no período de mais de 10 milhões de reais. E aqui eu não atualizei os valores. Se eu fosse deflacionar esses números, atualizar, certamente esse valor seria maior. Isso em 6 anos de relatórios. 6 anos. Depois eu deixo à disposição dos colegas aqui na casa, se quiserem pegar esse slide. Isso consta na resposta, consta aqui no ofício que o Executivo mandou. Tem aqui todos os dados de forma muito mais aprofundada. Mas aqui já fica claro que é muito dinheiro que está saindo do município. E só comprova ou ajuda a defender aquela ideia que já me manifestei tempos atrás aqui nessa tribuna, de que o município deveria estudar a municipalização do saneamento básico. 10 milhões de reais saindo e a Corsan investindo ali pouco mais de 1 milhão durante esse período.
mais ou menos 11% do lucro reinvestido. É muito pouco dinheiro. Carlos Barbosa tem problemas de esgoto, tem problemas de saneamento, e a justificativa de que não se teria dinheiro para isso não é aceitável. Os números estão aí, os relatórios nos mostram que dinheiro para se fazer obras e ações a Corsan tem. O que falta é vontade e colocar os projetos em prática. Então, eu deixo aqui esses números aos colegas também. Eu ainda fico esperando os dados que o Executivo não mandou, referente aos anos que foram solicitados e que até o momento não vieram a resposta. Mas, por esses números, por esses 6 anos, que ali consta de 2009 a 2015, nós já podemos fazer grandes conclusões sobre esses números e esses dados apresentados. Eu continuo aqui afirmando, a Corsan deve bastante ao nosso município. A arrecadação é boa, tem dinheiro, eles estão lucrando, só que estão enviando hoje esse dinheiro para fora de Carlos Barbosa e não estão investindo aqui. Tudo aquilo que eu já falei anteriormente só fica reforçado com essa resposta do pedido de informações. Por isso que eu espero que as autoridades competentes analisem principalmente o contrato que existe hoje entre município e Corsan, que prevê a execução de todos esses serviços, mas que não está sendo feito. E não se pode aceitar a justificativa que não existe dinheiro, porque dinheiro tem. Vou dar a parte do vereador Denir e depois já encerro. Obrigado, colega Rafael. Eu quero cumprimentar a tua tribuna e o projeto encaminhado por ti, pela tua bancada, dizer que nada mais justa do que esta homenagem nesta escola de turno integral. Como tu falaste, ele foi um dos proponentes desta lei lá no Rio de Janeiro e que hoje o Brasil está estudando com muito carinho. Nós já temos uma escola em Carlos Barbosa, esta será a segunda escola e quem sabe, num futuro bem próximo, o Brasil todo tenha esse tipo de escola, para não ter mais crianças na rua. Então, parabéns, Rafael, parabéns à tua bancada por essa proposição. Quando chegou essa proposição na reunião de líderes, a gente comentava e fomos favoráveis. Eu já aqui abro o meu voto, Rafael, sou favorável ao projeto. E lá comentávamos que se não fosse pela iniciativa do governador na época, Leonel Brizola, Carlos Barbosa não seria município naquela época. E talvez tivesse demorado um bom tempo para ser. Porque meu finado pai, sempre dizia que, se não me falha a memória, tinha uma lei que distritos a menos de 15 quilômetros da sede não podiam ser município. E nós estávamos aqui a 6, 7 quilômetros. E ele fez um decreto e mudou isto. E com isso, Carlos Barbosa se emancipou. Então, só por este ato, ele já merece uma grande homenagem. E está sendo feita uma grande homenagem. Deixando uma escola que ele sempre foi o defensor grande da educação. Essa é uma bandeira do teu partido, Rafael, a educação, e a gente sabe disso. E não podia ser a homenagem melhor do que esta. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa. E quanto à Corsan, os números estão aí. Acredito que é o Executivo avaliar isto e negociar com a Corsan para que tenha mais investimento em Carlos Barbosa. Parabéns e obrigado. Obrigado. Vereador Denir, vereador Matheus, por favor. Sim, Rafael. Eu acho que é uma homenagem justa e, de antemão, eu vou ser sempre favorável a essa homenagem, independente de qualquer impedimento que tiver. Vou votar favorável, porque nada é mais merecedor que o governador Leonel Demore Brizola. Obrigado, vereador Matheus. Vereador Davi, por favor. Obrigado, colega vereador. Realmente deu certeza que essa atitude nossa de homenagear o Leonel Brizola, ele certamente no ano de 59, quando ele assinou para Barbosa ser município, ele atendeu não só o partido do PDT que tinha aqui, PTB, PMDB, PDS, que era antigamente. Então, o MDB, e ele fez esse trabalho. Como governador, ele sempre dizia o interesse dele que dizia a educação para a população. Se nós não temos educação, hoje está aí o nosso país. Está aí. Vejam bem. E graças a ele, que o nosso município de Barbosa, nós estávamos em dificuldade, era pequeno, que aqui tinha 70% era no interior e 30% na cidade. Vejam bem.
E ele fez todas aquelas escolas brisoletas para aqueles pessoal lá estudar. Hoje aqui, não sei se foi 6 ou 7, quantos ele fez aqui, mas ele fez em todo o Rio Grande do Sul. Era de madeira, uma coisa simples, mas aí começou a educação. Por isso que eu digo, tem que parabenizar, e certamente não pelo PDT, mas simplesmente por esse cidadão como brisolista. Ele foi para o Rio de Janeiro, fez o CIEP lá, a educação, a criança sai de manhã, toma café, estuda, come no meio-dia, toma banho, vai para casa e assim por diante. Aí hoje nós não temos isso aqui, veja bem como é que está os nossos filhos, digo, de todo o Rio Grande do Sul. Então, nada mais merecido, e certamente não só Carlos Barbosa, o estudo integral, mas outros municípios também vêm copiando, e tenho certeza que é uma coisa que vai dar certo. Obrigado, colega vereador. Obrigado, vereador Davi. Eu vou encerrar por aqui. Como falei antes, seriam várias pessoas que nós poderíamos homenagear e certamente precisam receber uma homenagem digna do nosso município, mas essa proposta de dar o nome da escola governador de Leonel de Moura Brizola, ela se justifica pela história, pela ligação, pela contribuição que ele deu ao nosso município e por ser uma escola de tempo integral. Uma ideia que ele defendeu durante toda a sua vida. E eu espero que os vereadores possam apoiar essa iniciativa e que essa escola tenha esse nome. Obrigado, presidente. Obrigado aos colegas. Só, presidente, o relatório, se os colegas quiserem, eu deixo aqui nessa casa, essa tabela, esses números, está à disposição. Obrigado, vereador Rafael. Vereadora Rosália. Sim, senhora presidente, colegas, imprensa, público que nos assiste. Na verdade, eu ia usar a tribuna semana passada, mas como a sessão terminou às 11 da noite, não foi possível. Porque, como hoje eu ia usar para fazer uma pequena demonstração dos trabalhos realizados nesse 1 ano de casa, se vamos unir tudo junto, né? Em relação à RGE, ainda em dezembro, as pessoas me procuraram, estavam com contas com quase R$2.000, 1.500. Eu tenho inúmeras contas de luz, todas elas mais de R$1.000. Fui com uma pessoa até a RGE, fizemos um protocolo, a resposta deles foi que é de obrigação da pessoa do interior fazer a leitura. Que eles fazem o ciclo, em 2 ciclos praticamente, eles fazem a leitura, e que a pessoa pode fazer a leitura, e quando eles forem cada 6 meses, então eles fazem a confratação, como é que eu vou dizer, eles combatem uma leitura com a outra. Enfim, eu me pergunto, é justo? Existe um papel, as pessoas assinaram um papel que elas são obrigadas a fazer a leitura, elas. No Código de Defesa do Consumidor, procurei, existe algum lugar que essas pessoas precisam fazer elas a leitura? Elas sabem fazer? Nós temos munícipes analfabetos, pessoas que me disseram, eu não sei nem onde está o medidor. E aí eu me pergunto, se isso é legal, qual é a legalidade disso? Temos a resolução 414, que permite, existe uma lei que permite o ciclo ser feito cada 6 meses. Mas o que eu quero amanhã, e acabei marcando, porque em dezembro eu mencionei nessa casa de fazermos uma reunião com a RGE, mas não foi possível, nós já estávamos entrando em recesso. Aí agora, através do Felipe, assessor do Vinícius Ribeiro, ele conseguiu marcar uma reunião com o Carlos Amorim, lá na RGE amanhã, para nós buscarmos informação a respeito disso. Até gostaria que fosse antes, mas como fico até 31, quer dizer que amanhã ainda sou vereadora, então posso continuar meus trabalhos. Buscar uma solução para essas famílias, porque a maioria me procuraram e eu encaminhei ao MAB. Só que o MAB acabou pedindo água, porque não consegue pagar tudo isso. Tu paga 1.000 de uma, 500 de outra, a maioria tem vulnerabilidade social.
Como é que vão pagar essas contas? E o que acontece que nós percebemos, a pior parte, se você pagar uma conta de 30, 40 reais, você tem bandeira verde. Se você pagar uma conta de mais de 1.000, você tem bandeira vermelha. Então, você paga 200, 300 reais além do teu consumo em função da bandeira. E não esquecendo outros assuntos que nós vamos tratar lá em relação a recibos que vão para outras comunidades, pessoas que impediram de corte de energia porque não receberam o recibo. O pessoal do interior não tem internet, eles não vão pegar a segunda via. Eles não têm obrigação de pegar a segunda via também. Eu acho que o mínimo que tu espera de uma prestadora de serviços é que ela faça a leitura mensal e que entregue o recibo na casa de cada um. Por que que após uma pessoa ter entrado na justiça, agora todo mês dá para ir? Antes era de difícil acesso, é estranho? É difícil acesso que essas pessoas saem diariamente para trabalhar, para estudar, para tudo não é difícil acesso. Agora, para a RGE fazer a leitura, é de difícil acesso. Então, a gente vai buscar essas informações amanhã. Pretendo deixar um relatório nessa casa. O vereador Miguel e o vereador Ari vão me acompanhar. Acredito que talvez o deputado também vá, mas, enfim, pretendo deixar um relatório bem especificado nessa casa. Colega vereadora, por questão de ordem, o presidente tem que prorrogar a sessão até o final da tribuna. Ok. Está prorrogado, então. Tá. Obrigada. Continuando, então, vereador Bamp, eu só vou esperar um pouquinho para complementar o raciocínio, porque eu tinha vários assuntos. Fiz várias indicações durante esse ano, algumas foram atendidas, algumas não. Não fiz muitas indicações no papel, muitas por telefone, pessoalmente. A gente é funcionário, tem acesso, então eu quero agradecer o Gabriel, o Felipe, o Baldasso, todo esse pessoal que a gente diariamente pede socorro, a secretária da Saúde, porque nem temos como fazer tudo por escrito que é solicitado. Anteprojetos de lei que eu gostaria de mencionar aqui, que eu fiz vários anteprojetos, acredito que importante. Quando o prefeito esteve aqui, o pessoal mencionou, e fico triste que nenhum voltou como lei. O projeto do Rafael, do Procão, é importantíssimo. Minto, tu iniciaste com o Procão, depois o Kirsch deu continuidade. Até hoje nós não temos o Procão no nosso município. O Rafael entrou com o dos Correios. O pessoal me procurou, é uma loucura, eu já falei semana passada. O pessoal do interior mais que uma hora nos Correios e não tem uma lei que define. Se eles prestam serviço à comunidade, eles têm que pôr mais funcionário para atender esse povo. Então, assim, a gente fica triste que todos esses anteprojetos, o Denir fez do trânsito, o Baroni fez agora esse dos alvarás, importante, mas temos que ver se o município resolve deferir a situação, né? Então, eu penso muito nesses anteprojetos, porque um vereador se dedica, ele trabalha em cima disso, às vezes 15, 20 dias, um mês para fazer um anteprojeto. Então, eu gostaria que o Poder Executivo pensasse um pouco mais, que voltasse para a gente dizer, não, esse voltou. Mas até agora, nesse 1 ano e 2 meses, infelizmente, nenhum voltou. Sugeri, ano passado, o Maio Amarelo, que era Atenção pela Vida. O município aderiu e, graças a isso, nós fomos destacados no Rio Grande do Sul como o 3º município na revista Relatório de Ações. Então, algumas coisas a gente conseguiu fazer. Algo que a Santa Clara me chamou a atenção, eu estive essa semana lá e eles estão entregando um folder do Aedes aegypti, e é um folder as palavras estão fugindo, mas é para as pessoas, as precauções das pessoas terem em casa. Então, eu quero agradecer a Santa Clara, porque eu percebo que eles estão sempre de acordo com o município, como o Outubro Rosa,
o novembro azul com as sacolas, outubro rosa com a sacola, novembro azul com a sacola, agora com a campanha Aedes aegypti. Então, a Santa Clara está sempre junta, participando com o município, isso é importante. Falando em Aedes aegypti, eu não posso deixar de falar em relação ao Deus Zika no Aedes. Foi programado 2 vezes, não deu certo, e eu vi que o vereador Miguel trouxe a essa casa vários lixos acumulados. Foi solicitado a semana inteira para o povo para colocar na rua e depois não foi recolhido. Então, é importante, quando se faz uma programação dessas, de se preocupar. Não deu para ir de casa em casa, não deu, mas o pessoal colocou o lixo. Então, o lixo tem que ser recolhido. E isso aconteceu 2 vezes. Eu passei em vários lugares, e em vários lugares eu vi que as pessoas tinham colocado em relação que no sábado ia ser recolhido. Tudo bem, não foi recolhido, choveu, mas na segunda, na terça, teria que ser recolhido. Para complementar, em relação aos lotes do interior, essas contas de luz aqui, todas elas são desses lotes no interior que as pessoas compram 3, 4 hectares de terra, fracionam elas, vendem em 30, 40 metros, e as pessoas não têm infraestrutura, não têm recuo. Então, assim, o que eu vejo? Não existe lei que impeça de vender esses terrenos, que as pessoas ficam com um contrato de promessa de compra e venda, quer dizer, nunca vai ser delas. Não existe lei para isso. Mas, então, assim, eu peço ao município que, pelo menos, faça alguma coisa em relação à infraestrutura, recuo, saneamento, energia elétrica, hidráulica, porque vai ser um problema sério para o nosso município daqui a um tempo. Um problema seríssimo em relação a essas famílias. E são essas 90% das famílias que têm essa ideia de difícil acesso. Mas eles têm acesso a tudo, só a RGE não tem acesso a eles. Sim, vereador Bampi. Obrigado, Rosália. Eu, primeiramente, quero te parabenizar nesses 14 meses que trabalhou juntamente conosco. A vereadora dedicada, foi em busca de tudo, no interior, aqui na cidade, juntamente com nós vereadores. E eu quero te parabenizar e certamente você vai voltar nessa casa. Sobre os Correios, é um descaso total com nós aí. Veja bem, em primeiro lugar, o pessoal não é atendido na coisa, é 1 hora, e aquele local onde está colocado o Correio não é lugar nenhum. Não tem lugar de estacionamento, o caminhão deles vão lá e estacionam no lugar proibido. É uma vergonha que está acontecendo com o nosso Correio. Isso é uma coisa de parte. Sobre a RGE, aqui na linha 12 também tinha um cidadão, foi lá e teve que pagar tanto, foi lá reclamar, não. Ele tem o tal dia para ir lá. E se não é aquele dia, não é mais atendido no outro dia. Tem horas e dias marcado. Isso não pode ser acontecido. Aí vem o verde ou o vermelho, tem que pagar o amarelo. Isso não pode acontecer. Com certeza absoluta. É um descaso com a serra aqui na nossa cidade. Na Monte Castelo, na casa 521, tem um poste quebrado embaixo. Nesse poste tem mais ou menos umas 8 famílias que tem o medidor de energia. O poste está quebrado, amarrado numa árvore com um arame e uma corda. Se cair isso aí, tem automóvel, criança que vai para a escola e algo mais. Já foi feito mais ou menos, nada menos de 20 protocolos. Eu peguei agora há 15 dias, estou ligando diariamente para eles lá. Eles levaram um poste de luz lá e depois, no dia seguinte, foram lá, levaram embora o poste de luz. Veja bem, acho que viram o poste elétrico lá e eles não precisam. Nem olharam se estava quebrado. Hoje fomos aqui na agência aqui, onde nós atendemos, fui diretamente, liguei lá novamente e digo, olha, se até o fim de semana não for feito, eu vou na promotoria. Seria isso aí. E eu gostaria que vocês levassem esse caso aqui na rua Monte Castelo e ver o que podemos fazer. Porque se cair o poste, vai dar sujeira. Obrigado, colega. Sim, colega Baroni. O colega Ri. Sim, vereadora. Também te parabenizo na tua passagem aqui nessa Câmara. E dizer que também eu fiz um anteprojeto de lei sobre as calçadas e também não voltou. Importantíssimos nossos anteprojetos, só que não são acatados, infelizmente. E vejo que não é por
que eu sou da oposição e vocês são da situação. Então, é porque o poder legislativo está realmente pouco valorizado. E quanto à RGE, existem casos que a leitura é feita a cada 3, 4, 5 meses. Só que eles cobram todo mês. E, infelizmente para a RGE, ela não desconta o que foi pago. É leitura anterior e leitura atual. Só que esses 3, 4 meses que foram pagos não são descontados. A não ser que mudou agora. Mas não são descontados. E por isso que dá uma conta muito elevada. Exatamente, inclusive, por causa disso e também por causa das faixas. Eu acho que isso tem que ser revisto e revisto com urgência. Se a RGE não tomar as providências para sanar isso, eu acho que é a promotoria que vai ter que resolver. Menos o prejuízo para o cidadão. Eu vi uma reportagem, por exemplo, postes que estavam caindo, o cidadão pediu para trocar, foram lá trocar e mandaram uma conta de R$20 mil para trocar o poste na rua. Então, é incrível. Obrigada, colega Ari. Vereador Rafael. Obrigado, vereadora Rosália. O colega fez um apanhado de vários assuntos aí na tribuna, praticamente uma retrospectiva do trabalho realizado aqui nessa casa, que mostra que a colega, nessa oportunidade que teve aqui, pôde contribuir bastante. Eu gostaria que qualquer cidadão pudesse ter pelo menos a oportunidade de ficar um mês aqui nessa casa. Certamente aprenderia muito. Nós sabemos que isso não é possível. A colega ficou aqui 14 meses e já pôde contribuir bastante. São assuntos muito importantes e a tua ausência aqui também eu sinto muito, porque a bancada feminina aqui do Poder Legislativo perde bastante. Nós temos a vereadora Lourdes, nós tínhamos aqui a tua presença. As mulheres hoje são a maioria da população, mas na política, infelizmente, são uma pequena minoria ainda. Essa é uma realidade que precisa mudar, e espero que nas próximas legislaturas, gradualmente, as mulheres tenham uma participação maior aqui nessa casa. O mais importante, quando nós deixamos de cumprir a nossa função pública, eu entendo que é sair com a sensação de dever cumprido, com a consciência tranquila. E a colega aqui, encerrando esse período, eu ainda espero que tenha a oportunidade de voltar aqui em outro momento. Mas encerrando agora esse trabalho, pode ter certeza que o teu papel, a tua função foi muito bem cumprida, e os teus eleitores podem ficar orgulhosos do voto que depositaram em ti. Parabéns, Rosália, pelo trabalho. Obrigada, vereador. Está me emocionando. Colega Adenir. Obrigado, colega Rosália. Já te cumprimentei primeiro pelo teu trabalho aqui. E como falou o Rafael, com certeza vai ter oportunidade de voltar para esta casa. Quem sabe ainda neste ano, se algum colega assim entender. Eu quero falar 2 assuntos aí que você levantou sobre os anteprojetos. Acho que é importante esse trabalho que é feito por nós, vereadores, de encaminhar ao Executivo sugestões. Mas eu entendo que essas sugestões, todos são olhados, mas deveria voltar uma resposta, ao menos, para nós podermos dar para a comunidade, porque nós não fizemos o anteprojeto da nossa cabeça, é porque alguém nos solicitou, alguém nos deu alguma ideia. Então, eu peço ao Executivo que, quem sabe, analise, sim, e dê uma resposta para nós, para a gente poder chegar na comunidade e dizer o que está acontecendo, o que pode ser levado adiante e em qual momento. E também quanto aos loteamentos que você fala no interior, eu tive buscando alguma explicação por que o município não consegue regularizar isto. É que a área rural, ela é do INCRA. Ela não tem, o município não tem a ingerência sobre isto.
e não pode fazer uma legislação específica para poder regulamentar. No passado, estava comentando com o colega Daniele, que até podia se fazer condomínios rurais, e se isso pudesse ser feito, com certeza poderia se avançar muito nesse ponto, onde o município podia fazer infraestrutura, exigir o mínimo da infraestrutura básica, que é o saneamento, ou exigir lá naqueles loteamentos que se tivesse a planta aprovada pelo município para poder construir e lá sim exigir fossa, filtro, sumidouro, mas não dá para ser feito, porque lá tem um mínimo e está no nome de alguém. E pode ser que um dia essas pessoas até percam essa propriedade, porque os contratos não valem nada, infelizmente. Mas parabéns pelo teu trabalho mais uma vez e obrigado. Um abraço. Obrigada, colega Denir. Só para finalizar, em relação a esses loteamentos, não seria loteamento, esses terrenos no interior, eu busquei N alternativas, até por trabalhar no setor de habitação, eu me deparo com isso diariamente, e é uma situação bem difícil, como o nosso próprio prefeito diz que prevê para mais adiante, então eu espero que eles estejam prevendo isso, que vai ser um problema sério para o nosso município daqui a uns 50 anos, porque a cidade vai chegar nesses loteamentos que estão aglomerando famílias que nem recuo tem, né? Não tem saneamento, não tem nada, nem recuo tem. Saio com algumas frustrações da casa em relação a algumas ruas. Briguei o ano inteiro, 4, 5 anos, pela Duque de Caxias, pela Batista Luzardo, pela Ampélio Carlotto. Pedi muito que fosse feito aquele trajeto da Humberto a Corse, que são 30 metros para abrir entre a Humberto a Corse, fica uma travessa da Vinícius de Moraes e a Monteiro Lobato. É uma travessa que abriria ali, salvaria o Bela Vista, resolveria muito a situação do pessoal do Bela Vista, e é 30 metros para se abrir uma rua que existe um pique que só não passa carro, né? Então, o Miguel pediu, eu pedi, são N situações. Então, eu saio frustrada em relação a algumas coisas que a gente brigou muito, mas vou continuar repetindo. Saio da vereança, mas vou continuar brigando como munícipe, vou continuar solicitando como líder de bairro e vamos conseguir. Água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Foi um prazer de todos e muito obrigada. Obrigada, vereadora Rosália. Agradeço aqui a presença dos colegas vereadores, agradeço a presença da imprensa, do público que nos assistiu até esse momento. Convoco todos os vereadores para a próxima reunião, agora, dia 4 de abril, às 18h30, aqui no plenário Evaldo Loz. Desejo a todos uma boa noite e um bom retorno às suas casas. Muito obrigada a todos.